Em um mundo com milhares de religiões, como alguém pode ter certeza de que encontrou a verdade? Um cético desafiou o matemático e apologista cristão John Lennox, professor da Universidade de Oxford, apontando que a maioria dos professores hoje não tem certeza de quase nada. Ouça como Lennox defende sua fé. Quando eu ouço você falar, você parece tão certo, e no entanto vivemos em um mundo com muitas teorias. Há quase 1 bilhão de pessoas que seguem o budismo. E eu me pergunto, olhando para as evidências que existem, quando escuto você, parece um matemático falando sobre religião. Se fôssemos, por exemplo, à Faculdade de Teologia de Harvard ou aos professores de religião de Oxford e fizéssemos uma pesquisa sobre o quanto eles têm certeza de suas próprias crenças religiosas, acho que muitos responderiam que têm muitas dúvidas. Especialmente em Oxford. Sim. Então, com base em que você tem tanta certeza quando tudo parece tão incerto? Com base em que eu tenho certeza de que minha esposa me ama, depois de 46 anos de casamento, eu diria que tenho certeza de que ela me ama. Isso pode parecer muito estranho para algumas pessoas. Eu acredito que Deus quer que tenhamos certeza. Na verdade, isso é declarado explicitamente no Novo Testamento. Estas coisas foram escritas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Isso foi escrito para pessoas que confiaram em Cristo. Acho que parte do problema dessa pergunta é que as pessoas às vezes têm a impressão de que demonstro tanta certeza porque, como matemático, absorvi argumentos extremamente sofisticados e totalmente conclusivos. Mas não é esse o caso. Os argumentos são muito importantes para mim. Mas pense novamente na minha esposa. Eu não posso provar por meio da matemática que minha esposa me ama. Não posso. Aquele tipo de certeza intelectual que encontramos na matemática praticamente não existe em nenhuma outra área científica. A matemática tem seus próprios desafios em nível lógico, mas deixando isso de lado, você não encontra esse mesmo nível de certeza nas ciências naturais, nem na medicina, nem em qualquer outra área. Mas ainda assim falamos, e essa é a expressão da moda hoje em dia, em medicina baseada em evidências. Essa é a palavra-chave. Qual é a sua evidência? Pois bem, eu sou um cristão baseado em evidências. Não vejo diferença alguma, exceto que as consequências são muito maiores. Minha fé é baseada em evidências, assim como espero que sua confiança em determinado tratamento médico também seja baseada em evidências. É exatamente isso que os pesquisadores fazem. Estudos sistemáticos para descobrir para onde as evidências apontam e então decidir o que fazer. Há muita semelhança entre o meu trabalho científico e a minha resposta a Deus. Mas minha resposta a Deus não é apenas uma resposta a uma teoria. É uma resposta a uma pessoa. Então, de onde vem essa certeza? Eu acredito, como dizia Roger Bacon, um dos pais da ciência moderna, que Deus nos deu 2 livros. O primeiro é o livro da natureza. Nele podemos aprender algo sobre Deus porque suas digitais estão espalhadas por toda a criação. O segundo é o livro da sua palavra. Se os argumentos apresentados no início desta conversa estivessem corretos e Deus fosse apenas uma construção social ou uma projeção freudiana dos meus desejos, eu me juntaria aos que dizem, não seja arrogante, você não pode ter certeza de nada. Mas pode haver outra explicação. A afirmação central do cristianismo não é que nós estamos procurando Deus, é que Deus está procurando por nós. E a afirmação central é que Deus se tornou homem em Jesus Cristo e se revelou a nós. Agora, se eu quisesse conhecer você, poderia submetê-lo a uma tomografia cerebral, não poderia? Poderia ligar vários aparelhos à sua cabeça. Mas eu nunca conheceria você dessa forma. A única maneira de realmente conhecer você e ter confiança é se você se revelar a mim como pessoa. Você conversa comigo, você compartilha quem você é. E assim é possível desenvolver um profundo grau de confiança. É exatamente isso que acontece em uma parceria de toda a vida entre mim e minha esposa. E também acontece com muitos outros amigos que tenho. O que me dá essa confiança? Eles mesmos. Entende? Não depende de eu criar confiança dentro de mim. Mas quando conheço alguém de caráter, integridade e confiabilidade, essa própria pessoa me transmite confiança. É exatamente assim que respondo a Cristo. É Deus quem me dá confiança à medida que o conheço cada vez mais. E você tem razão. Eu realmente pareço confiante. Porque eu sou confiante. Mas a minha confiança não está baseada em mim mesmo. Ai de mim se estivesse. Porque a essência da mensagem cristã é que ela não é como as religiões que você mencionou. É claro que há muitas coisas boas nelas, especialmente em suas análises sobre moralidade, sofrimento e outros assuntos.
Não estou desprezando isso, mas todas elas, inclusive algumas versões do cristianismo, funcionam como sistemas de mérito. Ou seja, eu preciso tentar guardar as regras, seguir o caminho, obedecer ao livro, na esperança de que um dia Deus me aceite. Por isso, a sua pergunta tem um significado ainda mais profundo. Como você pode ter tanta confiança em Deus? Afinal, quem é você? Você é um miserável como todos nós. E eu admito isso completamente. Sou tão falho quanto qualquer outra pessoa. Mas o segredo do meu relacionamento com Deus é justamente este. O cristianismo não funciona como um sistema de provas da Faculdade de Medicina de Harvard. Você está cursando medicina. Como sabe que vai se formar? Bem, você não sabe. Se dissesse aos seus professores, tenho absoluta certeza de que vou conseguir. Eles responderiam, veremos. Você não pode ter essa certeza. E mais do que isso, nem os próprios professores podem garantir que você vai receber o diploma. Por quê? Porque é um sistema baseado em mérito. E esse é exatamente o erro que muitas pessoas cometem. Fico muito feliz por você ter feito essa pergunta, porque ela revela isso. As pessoas pensam que é a mesma coisa com Deus, que você faz o seu melhor na esperança de que um dia Deus o perdoe. Por isso acham que seria uma arrogância dizer que tem certeza da salvação. Mas deixe-me ilustrar isso usando o meu casamento. Conheci minha esposa no primeiro dia da universidade. Ela tinha 16 anos e ela era uma visão maravilhosa. Então decidi pedi-la em casamento. Levei para ela um livro de receitas. Entreguei o livro e disse, olhe a página 123. Aqui está a receita de uma torta de maçã. Tomarás 100 gramas de farinha. Tomarás 200 gramas de ingrediente. Adicionarás açúcar e água. Misturarás tudo. Depois aquecerás na temperatura correta. Assim se faz uma torta de maçã. Muito bem. Depois eu disse, é claro que eu jamais sonharia em aceitar você agora. Mas, se você seguir fielmente todas as receitas deste livro pelos próximos 30 ou 40 anos, então talvez eu pense em aceitá-la. Você quer casar comigo? Senhoras e senhores, por que vocês estão rindo? É exatamente assim que milhões de pessoas pensam que Deus age. Você jamais insultaria outro ser humano sugerindo que seu relacionamento com ele depende do desempenho dele, não é? E, no entanto, milhões e milhões de pessoas enxergam Deus dessa forma. E milhões de outras rejeitam Deus justamente porque pensam que ele age assim. Qual é o segredo do meu casamento? Bem, só Deus sabe por que ela me aceitou. Eu sei muito bem por que aceitei ela. E o ponto é este. Ela cozinha maravilhosamente bem porque sabe que o meu amor e a minha aceitação por ela não dependem do mérito dela. E é exatamente assim entre mim e Deus. Eu não viajo dando palestras e falando aos estudantes sobre minha fé em Deus na esperança de que Deus diga, que bom menino você é, talvez agora eu o aceite. Não, senhoras e senhores, quero deixar isso absolutamente claro. Eu faço isso porque já fui aceito e não para ser aceito. Portanto, se Deus me dá essa confiança, seria arrogância da minha parte rejeitá-la. Por exemplo, se Cristo me diz que se eu confiar nele, eu já tenho a vida eterna, não entrarei em condenação, meus pecados foram perdoados. E ele é o governador moral do universo. E eu respondo, não, eu não posso aceitar isso. Então o arrogante sou eu, e não o contrário. E como diz o ditado, a prova está no resultado. Isso realmente funciona. É assim que eu responderia à sua pergunta.